Considerando que você já assistiu ao vídeo do Ben 10 clássico, agora vamos a Ben 10 Força Alienígena, que para mim é melhor do que o original. Aqui continuamos com a história do Benio, que agora tem 15 anos, tirou o relógio, tá vivendo tranquilão, até que certo dia é atacado por um alien esquisito na máquina mistério do Vomax. Ao derrotar esse primeiro alien, o Tennyson se dá conta de que o Vomax sumiu, então ele vai até a Gwen, que é literalmente o Ben, só que sem batom, troca um papo com ela sobre voltar ou não a usar o Omnitrix, e nesse mesmo momento eles são atacados por um alien que eu vou chamar de cara de peixe, porque se todo mundo chama eu vou chamar também. Alguém vai acabar machucando você. E quem é que vai fazer isso? Não vai ser o cara de peixe, com certeza. Bom, o cara de peixe na verdade não era do mal, e sim um encanador. Ele revela que estava trabalhando em um caso com o Max antes de seu sumiço, então o Ben decide usar o relógio de novo, e juntos os três vão procurar pelo coroa mais vida louca de todos os tempos. Trabalhando em conjunto, eles chegam a um lugar onde encontram o próprio Kevin traficando tecnologia alienígena para um grupo chamado de Cavaleiros Eternos. E eu não sei se você se lembra, mas no Ben 10 clássico, o Kevin tinha ficado preso em uma dimensão nula que é super difícil de sair. No entanto, ele saiu. Como? Bom, eu não sei, ninguém nunca me conta essas coisas. Enfim, além do Kevin e dos Cavaleiros Eternos, quem tá por lá também são os aliens da raça do alien que atacou o Ben. E ao partir pra porrada, o Tennyson tenta virar herói, mas o relógio falha. Então a Gwen tenta detê-los, inclusive a Gwen aqui já tá controlando bem a magia, mas não importa, pois mesmo assim eles estão levando a pior. No meio da correria, o relógio ganha um tipo de atualização muito louca que tem muita gente que não gosta porque diz que ficou pequeno e blá blá blá, mas pra mim tá bem melhor desse jeito. Essa atualização reseta o Omnitrix e dá ao Ben 10 novos aliens, então ele se transforma em um chamado Fogo Selvagem, que convenhamos, é iradíssimo, o bicho tem poder de fogo, se regenera, é forte e mete a porrada em geral, incluindo o Kevin. Quer dizer, em geral não, porque os Cavaleiros Eternos fugiram com algumas das armas. Como os caras fugiram antes de pagar o Kevin, ele decide se juntar à equipe para ir atrás dos Cavaleiros. E mano, eu não sei se inicialmente o Kevin foi um personagem criado para fazer parte da equipe, mas cara, ainda bem que ele faz, porque junto com Ben e Gwen a personalidade dele acrescenta muito pro desenho. E eu não vejo eles aqui. Não que eu saiba como esse troço funciona. Ô Pirralho, você ainda não tirou a carteira dele? Quem é que ganhou a briga de hoje? Ah é, eu me lembrei, eu. Falando em acrescentar, lembra que no desenho original ninguém morria, até porque lá era tudo bem mais infantil? Então, aqui as pessoas morrem, começando com o cara aleatório dos Cavaleiros Eternos e depois o cara de peixe. Adeus, cara de peixe, eu sempre achei você bonitinho. Mas então, depois do Ben se transformar em um alien chamado Eco Eco e derrotar um dragão que estava meio que protegendo os Eternos... Junto com Kevin e Gwen, ele invade a nave dos aliens do mal e destrói as armas. Ainda na nave, o Ben se transforma no Enormossauro! Tá, nunca mais eu faço isso. Mas ele se transforma no Enormossauro, mete a porrada em alguns aliens junto com seus companheiros, e quem acaba aparecendo aqui é o chefe dessa galerinha toda, pelo menos um dos chefes. Um alien de outra raça que acredita ser superior a todo mundo. Eu acho muito engraçado quando o Enormossauro morde ele e ele grita: "Você me infectou!" Enfim, não importa, pois com muita dificuldade a equipe explode a nave do cara, o cara sai vazado e o trio se junta para achar o Max, deter esse e outros malucos e consequentemente proteger a Terra, porque o coroa mais vida louca de todos os tempos estava envolvido com coisa da pesada. Beleza, craque, mas peraí, o Kevin há poucas horas atrás estava querendo matar o Ben, e agora ele quer ajudar o Ben? Sim, meu caro, mas foi porque antes do cara de peixe morrer, ele salvou o Kevin e o Kevin deve isso a ele. Enquanto investigam as coisas, o distintivo que pertencia ao cara de peixe começa a piscar. Seguindo as coordenadas, eles se encontram com um alien da raça do Chama, então... As várias faces de mim. Benio então se transforma no Arraia Jato, alien que voa e solta laser. O Tennyson o derrota com facilidade, porém esse carinha não era do mal, e sim um moleque chamado Alan.
filho de uma humana com um encanador ET. O xerife tá perseguindo ele porque acha que o mesmo é responsável por uma série de incêndios naquela área. No entanto, os responsáveis são os mesmos aliens de antes, os DN Aliens. Por fim, a turminha do bem consegue detê-los. Dias depois, quem se revela do mal de novo é o Kevin, que rouba a lata velha do Vomax. O Ben tenta detê-lo transformado no friagem. Tá, agora eu parei, sério. Bom, como a lata velha é cheia de tecnologia alien avançada, Benio falha. Mais tarde descobrimos que o Kevin fez isso porque quer trocar o thriller em uma peça muito valiosa para ele. No entanto, o cara que ia fazer o câmbio entre o Kevin e o vendedor acaba o traindo e consequentemente ficando sob a posse da máquina mistério. Quer dizer, lata velha. Logo após isso, os três vão juntos atrás do cara que pegou o trailer. Sim, os três, porque foda-se. Transformado no Echo, o Ben consegue detê-lo. Depois o Kevin se separa da equipe de novo. Eu tô cheio de vocês dois! E vai até o alien que tem a peça que ele quer. É essa peça aqui que você queria? É essa mesmo. Porém acaba sendo preso pelo mesmo, pois o Kevin já devia dinheiro ao cara. Por fim ele é salvo pelos Tennysons. E aqui descobrimos que o motivo que levou o Kevin a fazer isso foi realmente a peça, pois a peça tinha uma mensagem do Vomax que fala que não pode fazer grandes revelações, mas o manda reunir filhos de encanadores, pois sozinho não vai dar pro menino Benio. Antes de prosseguirmos com a história, eu queria dizer que, ok, o Kevin fez tudo isso por um bom motivo e decidiu fazer sozinho porque sabia que os Tennysons não confiariam nele. Mas, sei lá cara, como é que tu rouba a parada, sai correndo e quer que ninguém desconfie de tu? Enfim, a turminha então começa a recrutar os Vingadores, mas antes uma pausa para ouvirmos o Kevin dar um fora na Gwen. Por isso eu vou perguntar de novo. Vai ou não vai sair comigo? Não me apresse. Um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador. Continuando, primeiro Ben encontra um carinha com poderes chamado Morningstar, que vive em uma cidade onde as garotas misteriosamente estão virando zumbis. Quem se aproxima dele é a Gwen, que acaba sendo sugada pelo cara porque ele é o vilão dessa história. Ben e Kevin tentam detê-lo, mas como ele sugou muita energia da Gwen, eles perdem. No final, quem acaba o derrotando é a própria Gwen. E meu Deus, eu não sei porquê, mas eu sempre odiei esse vilão. Tem vilão que eu olho e acho foda, tá ligado? Tipo o Vilgax. Mas esse cara, nossa senhora, ele me faz muito mal. Eu odeio você. Dias depois, a equipe vai atrás do irmão desaparecido da Gwen, que foi capturado pelos DN Aliens, pois eles queriam saber do paradeiro do Vomax. Enquanto isso, esse episódio mostra o próprio Vomax também indo atrás desse moleque. E meu amigo, o coroa é foda. De qualquer forma, o Max é derrotado pelo próprio neto, que tá meio que possuído pelos aliens do mal. Enquanto isso, Benio e sua turma estão descendo a porrada nos DN Aliens e acabam encontrando o irmão da Gwen. Usando o Omnitrix, o Tennyson consegue libertá-lo da possessão. E por fim acaba libertando também o Vomax, que a partir de hoje detém comigo o título de vovô mais foda do mundo, sério. Porém não temos tempo para contemplações, pois quem aparece nesse momento é o chefe desses DN Aliens, que revela que o seu plano é possuir um monte de gente. Do mesmo jeito que ele possuiu o irmão da Gwen, ele quer possuir o mundo inteiro. Eu quero te possuir. Enfim, sabe o objeto que foi usado para mandar o Kevin e o Gax para a dimensão nula? Então, o Vomax se sacrifica, manda a Gwen criar um campo de força ao redor dela e de seus amigos e vai para a dimensão nula junto com o vilão e mais uma porrada de aliens do mal. Adeus, Vomax. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Ah, mas se o Kevin e o Gax saíram de lá, para esse coroa ficar fácil. Bom, pouco tempo depois o Ben volta pra casa e lá ele convida uma garota da escola pra sair. Quem acaba dando pra ele uma carona é o Kevin, grande Kevin. O Ben tá namorando. Eu ia falar mal, mas eu provavelmente faria a mesma coisa. Enfim, o problema é que no encontro o Ben acaba sendo atacado por um alien da mesma raça do Ultra T. Então... As várias faces de mim. Benio então esconde a garota e se transforma em um caranguejo super inteligente chamado Artrópode. E eis a questão, quem é mais inteligente, Artrópode ou Massa Cinzenta? Eu voto no Massa Cinzenta. Fui devidamente humilhado.
Não importa, o Ultra T do mal captura a namorada do Tennyson. Então ele vai atrás transformado no Arraia Jato. E em determinado momento acaba revelando pra Julie o seu segredo. Legal! Legal. Aqui quem acaba se revelando do bem também é o Ultra T do mal, que agora não é mais do mal. Desculpa, Ultra T, eu julguei você errado. O que ele queria era que o Ben salvasse o outro Ultra T que estava preso em uma nave prestes a explodir. De qualquer forma, o Ben o salva e volta para casa de mão dadas com a Julie e com o pequeno alien. Outro dia conhecemos Verdona, uma senhora que vivia levando flores para o túmulo, entre aspas, do Vomax. A equipe acha essa senhora suspeita, então Ben e Kevin tentam interrogá-la, levam um pau e por fim acabam sendo salvos pela Gwen. Depois de uma conversa, descobrimos que essa mulher é nada mais, nada menos e nada mais do que a avó dos Tennysons, que adivinha só, é uma alienígena. Ou seja, é dessa descendência que vem os poderes da Gwen. E o Vomax é foda, né, mano? O cara é papador de aliens mesmo. Papou alien no Ben 10 clássico, papou aqui. E é isso aí, a área 51 pra mim é puteiro, foda-se. O problema é que essa senhora pede pra Gwen acompanhá-la até o seu planeta natal. E assim, Gwendolyn se tornaria tão poderosa quanto ela. A Gwen fica bem confusa em relação a isso, mas o Kevão fala assim, pô, vai não, velho, eu prefiro tu aqui. Ela então fica feliz e diz, tchau vovó, quero ir mais não. A vovó então fica pistola, mostra sua verdadeira face e fala, ah, mas tu vai sim. No meio da porradaria, o Ben se transforma num macaco-aranha, um alien que é um macaco-aranha. Na infância, um amigo meu vivia dizendo que ele era o melhor e eu dizia, não mano, cala a boca que tu não sabe o que é que tu tá falando. Aqui o Kevin também demonstra ser um agressor de idosas. Ô Ben, eu acho que eu vou dar uma surra na sua avó. Porém, entretanto, todavia, não importa, pois a Verdona é muito poderosa, derrota todos eles, mas no final decide deixar a Gwen em paz e ir embora, porque a Gwendolyn linda maravilhosa consegue convencê-la a parar de encher o saco. Bom, depois de enfrentar um robô com um alien chamado Gosma, que é literalmente uma gosma, e enfrentar o valentão da escola possuído por esse mesmo robô com um alien chamado Cromático, que tem poderes de energia, conhecemos um alien da raça do 4 braços e uma alien da raça do XLR8. As várias faces de mim. Os dois são filhos de encanadores e acham que trabalham matando aliens do mal. E por que só acham? Primeiro porque eles não sabem, mas na verdade estão mandando os aliens para a dimensão nula. E segundo porque eles também nem sabem quem é do bem e quem é do mal. Eles só saem mandando os aliens pra lá e foda-se. Certo dia eles confundem a nossa turminha do bem com aliens do mal e os atacam. A porradaria come solta, mas por fim os maus entendidos se resolvem e os aliens caçadores decidem entrar no nulificador para retirar quem eles mandaram pra lá por engano. Dias depois, vemos que em um planeta muito distante, a filha de um imperador mau e feio foi sequestrada e veio parar na Terra. E aí, esse ET que também é muito feio e trabalha para o imperador, vai pedir a ajuda do bonitão do Kevin para encontrá-la, já que os dois já eram velhos conhecidos do tempo de vida louca do Kevão. A turminha do bem a encontra com facilidade, mas o problema é que no meio de uma briga com o sequestrador, uma represa explode e começa a destruir tudo. Então aqui, meus caros, finalmente acontece. O Ben se transforma no... Raça absoluta, além da consciência. Esse é o poder que beira a onipotência. Esse rap é muito da hora, meu irmão. Bom, rapidamente o Alien X resolve toda a situação. Mas o problema é que segundos depois a menina é sequestrada de novo. Porque como sabemos, apesar do Sapiens Celestial ser um dos aliens, ou talvez o alien mais poderoso do Tennyson, ele só pode fazer alguma coisa com a permissão de Serena, a voz do amor e da razão, e Bélicos, a voz da raiva e da agressão. Ou seja, pro Alien X se mover, o Ben tem que convencer esses dois. E uma pausa para ouvirmos o Kevin dizer que o Alien X não tá se mexendo porque tá com preguiça. A coisa é séria, ele não se moveu desde que consertou a represa. Talvez esteja ferido ou... Não, ele tá quente. Acho que é preguiça. Cara, é sério, Max e Kevin são os personagens mais fodas de Ben 10, só aceita que dói menos. Enfim, enquanto o Ben tá tentando convencer esses dois, o Imperador faz um trato com o sequestrador para a devolução de sua filha. O problema é que esse sapão safado fala que quando a filha dele estiver a salva, ele vai destruir a Terra. Por quê?
Bom, porque alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Uma coisa que eu não gosto nesse episódio e em vários episódios de Ben 10 é que a Terra parece ser uma coisa muito frágil, parece ser a coisa mais frágil do mundo. Tipo, um botão pode explodir e destruir a porra da Terra, e isso daí tá muito errado. Mas então, Gwen e Kevin começam a cair na porrada com essa galerinha, mas perdem. E por fim, o Ben se livra da prisão, entre aspas, e consegue resolver tudo transformado no fogo selvagem, pois a permissão para usar o Alien X foi negada. Poucos dias depois conhecemos Grão-Mestre, um sapão que é comandante dos encanadores. Ele fala que apesar do Max ser avô dos Tennysons, eles não podem ficar andando por aí dando uma de encanadores. Então ele os manda parar e diz que se não pararem, todos vão cumprir pena no nulificador. Ou seja, com isso aprendemos que o Kevin saiu da dimensão nula por já ter cumprido sua pena. Bom, aqui descobrimos também mais coisas sobre o Kevin. Primeiro, ele sempre quis ser encanador. Segundo, apesar dele não ter conhecido o pai, seu pai também era encanador. E terceiro, esse também é um dos motivos que os faz querer ser parte da turminha do Benio. Enfim, o Kevão tá pistola, a Gwen vai dar um beijo nele, e quem aparece nesse exato momento é um Soberano. Esse cara se acha. Bom, não importa, o vilão consegue meter a porrada no casal, mas o Ben chega e consegue controlar a situação. Porém, entretanto, todavia, quem aparece nesse mesmo exato momento é o Sapão, que diz que vai prender todos eles. Porém, entretanto, todavia, quem aparece também nesse mesmo exato momento agora é o Morningstar. Odeio esse cara. Obviamente foi ele que armou tudo isso. E obviamente o mesmo quer vingança por tudo aquilo que a turma do Benio o fez. Ele consegue capturar todo mundo, menos a Gwen. E no final, a própria Gwen, dessa vez com a ajuda do exército do cara que se acha, liberta todo mundo e o derrota de uma vez por todas, fazendo assim com que o Sapão reconheça que estava errado sobre os nossos heróis e os torne verdadeiros encanadores. Os três então continuam combatendo o crime, e no meio de uma briga com o Soberano, Ben e o chefe dos DN Aliens acabam sendo teletransportados para um planeta deserto e perigoso. Lá os dois são obrigados a trabalhar juntos para conseguir escapar, e apesar da espécie desse alien odiar e achar que todo mundo é nojento... Sua espécie me enoja. Hã? O que foi que disse? Eu não admito que uma criatura tão imunda fique mais um instante em minha presença. Eles se unem e um salva a vida do outro diversas vezes. O problema é que ao salvar o Tennyson de um inseto desconhecido, o Soberano acaba perdendo a mão. Transformado no fogo selvagem, o Ben meio que coloca sua mão de volta, mas ao encontrarem o portal para sair do planeta, o alien diz que vai ficar, pois ao entrar em contato com o Ben se tornou impuro, escolhendo assim ficar exilhado. Adeus, Soberano, eu ia comparar você ao Hitler, mas você foi um bom alien. Tempos depois, vemos o Ben atacando agressivamente os Cavaleiros Eternos. Mas peraí, o Ben tava estudando, pô. Olha, eu estudei a semana toda pra prova de física de amanhã. É a pior matéria pra mim. Vai ver que não ficou só estudando. É, eu também acho que o menino Benio não ficou só estudando, não. O problema é que realmente não é o Ben, e sim outro Ben. As várias faces de mim. Não, Fred, dessa vez não, pois esse Ben é na verdade Albedo, um alien que diz ser a pessoa que construiu o Omnitrix e agora quer ele de volta. Percebendo que isso é uma farsa, eles entram em uma briga e no final os dois Omnitrix se grudam, o Albedo vira um Ben de cabelo branco e por fim quem aparece por lá é o próprio Azimuth, verdadeiro criador do relógio, que revela que o Albedo é na verdade um antigo assistente dele que criou uma cópia do relógio. Ele queria o relógio do Ben para voltar para sua forma alien e blá blá blá. No final, o Massa Cinzenta toma o relógio do Benio reverso e vai embora dizendo pro Ben se preparar, pois desafios difíceis virão. Pouquíssimo tempo se passa e temos um episódio bem esquisito que eu iria pular, mas eu vou falar, porque aqui o Ben começa a se transformar no Calafrio, começa a agir estranho e no final do episódio descobrimos que isso aconteceu porque o Calafrio estava passando por um processo reprodutivo, ou seja, o nosso menino Benio virou mamãe. Uma mamãe que só vê os filhos uma vez na vida. Boa, Ben. Enfim, lembra daquele Ultra T pequeno que fez com que o Ben salvasse Ultra T grande?
Então, ele é sequestrado pelos Cavaleiros Eternos para ser usado como uma arma. Porém, com a ajuda da turminha do Ben e da Julie, que é a verdadeira heroína desse episódio, tudo dá certo, fazendo com que os nossos heróis fiquem sob a posse do alien. As aventuras então continuam, e depois do Ben enfrentar outro alien da raça soberana, seus pais acabam finalmente descobrindo o seu segredo. O nosso herói infelizmente acaba ficando de castigo, mas obviamente ele desobedece, sai de casa quebrando tudo para salvar o Kevin, e por fim, os próprios pais o ajudam e temos o clichê do "Ah, entendi que é necessário, então pode continuar, Ben". Bom, depois disso, a Gwen recebe uma mensagem daquela XLR8 lá dizendo que tá precisando de ajuda. Benio então decide entrar sozinho no nulificador para ajudá-la. Lá descobrimos que quem está liderando de uma maneira ruim e causando problemas nesse lugar é o Dr. Animal. Sim, um dos primeiros vilões já derrotados pelo Tennyson, que agora está mais forte do que nunca e sendo chamado de Anulador. Na dimensão nula, o Anulador tem um grande inimigo que sempre bate de frente com ele. E esse inimigo é nada mais, nada menos e nada mais do que Max Tennyson. O Max revela que até queria ter voltado para casa, porém, ao ver como o povo daquele lugar vivia, decidiu ajudá-los. Por fim, com a ajuda do Ben, o mesmo consegue derrotar o Dr. Animal, escolhendo assim permanecer na dimensão nula para garantir a segurança dos inocentes. Adeus, Vomax, você é foda. De volta ao mundo normal, descobrimos que os DN Aliens, a comando dos soberanos, estão construindo um portal para invadir e destruir a Terra. Em paralelo a isso, também vemos que o planeta do Azimuth foi destruído pelos mesmos. E é aí então que o Dr. Paradoxo, outro personagem bem inteligente que já tinha aparecido anteriormente, vem à Terra com o Azimuth para avisar que lá será o próximo alvo. Vendo que a coisa tá ficando feia, o grupo resolve recrutar o Alan, o Cooper, personagem que apareceu pela primeira vez lá no Ben 10 clássico e tem poderes tecnológicos, a Julie junto com o filhote de Ultra T e até o próprio Morningstar, prometendo que se ele ajudar ganhará a sua tão sonhada liberdade. Enquanto isso, o criador do relógio tem uma conversa com o Ben, dizendo que se essa guerra for perdida, será o fim da humanidade. Ele também diz que o Tennyson não está pronto, mas mesmo assim, o segredo do Omnitrix terá que ser revelado. Bom, o segredo é o seguinte: ao criar o Omnitrix, o Azimuth coletou o DNA de nada mais nada menos e nada mais do que 1 milhão de espécies pelo universo e colocou no relógio. Ele diz que fez isso porque se uma raça for completamente destruída, com o Omnitrix, ela poderá voltar à vida. Ou seja, o Omnitrix é a Arca de Noé e o Ben é o Noé. Portanto, se o Ben for destruído com o relógio em mãos, está tudo acabado. Portanto, o Massa Cinzenta o proíbe de participar dessa batalha. Bom, o Benio é muito chato e obviamente não quer aceitar isso de jeito nenhum. Então o Azimuth fala: "Ah, beleza então, mas já que tu vai, eu vou te liberar o acesso total do Omnitrix." E agora o quê? Agora é porrada. No meio da batalha, a Gwen fica desesperada ao quase ver o Kevin morrendo, se transforma em sua forma alien e vence um dos soberanos com facilidade. Depois disso, ela volta ao normal. Então bora continuar a porrada! Eita, calma aí meu amigo, porque no meio dessa batalha também, quem aparece é a XLR8, o Quatro Braços e claro, principalmente o Vomax. Continuando. Ao chegar no líder dos soberanos, vemos que ele é meio gordinho. O que isso importa para a história? Nada, mas eu acho muito engraçado que o ditador líder sempre tem que ser gordinho.
Enfim, além dessa raça de alien ser extremamente racista, descobrimos que por causa dessa parada de manter o DNA 100% puro, eles cometeram um monte de relações, sei lá, incestuosas, e por isso não podem mais procriar. Ou seja, é por isso também que eles querem acabar com outras raças, tipo, se a minha raça não vai existir mais e ela é superior à raça de vocês, a de vocês também não vai mais e foda-se. Os caras comem as irmãs e depois querem descontar a raiva na terra dos outros. Ok, sabendo que o Omnitrix tem o DNA de milhões de aliens, incluindo os soberanos, o Tennyson tem a genial sacada de usá-lo para reparar o código genético deles. O plano até que dá certo, mas o problema é que eles ficam mais putos ainda, pois agora são impuros. Porém, entretanto, todavia, lembra do alien que ajudou o Ben a sair do planeta deserto? Então, ele aparece, consegue mudar o pensamento dos líderes e ainda se torna o novo líder. O cara é Ultra Stonks. Bom, a guerra acaba, o Max decide ser o treinador dessa nova geração de encanadores, todo mundo volta pra casa e o Omnitrix se reinicia outra vez. Outra vez? Sim, outra vez. Pesquisando, eu vi que em alguns vídeos no YouTube, o que se sucede cronologicamente depois daqui é o filme live action. Então se você quiser conferir quando acabar esse, é só clicar no card ou no primeiro link da descrição. Continuando. No primeiro episódio da terceira temporada, adivinha só quem aparece pra gente? Sim, ele mesmo, Vilgax. Obviamente, o titio Gax ainda quer pegar o Benio, e ao chegar na Terra ele é confrontado por Max e sua turma, mas meu amigo, aqui o maluco tá mais forte do que nunca. Logo após isso ele fala que vai embora, porém vai voltar depois para enfrentar o Ben mano a mano para ver quem fica com o comando da Terra. E caso o Ben não aceite, ele destruirá a Terra. É um bom motivo pro Tennyson aceitar, não? Enfim, muita gente considera essa temporada uma das piores de todas, e um dos motivos para acharem isso foi a mudança na personalidade do Ben, que diferente da primeira e segunda temporada, aqui ele ficou bem mais burro, imaturo, arrogante e bobão. Arrogante. Era disso que a Gwen vivia me chamando. Eu usei direito? Tirou a palavra da minha boca. É isso aí, você anda muito arrogante desde que... Salvou o universo inteirinho? E também tem o fato dessa temporada não ter um tema central. Por exemplo, o tema central na temporada passada foram os soberanos. Já aqui, cada episódio tem um tema e ele geralmente não tem uma história contínua, mas ok. Para tentar deixar o Ben mais forte, o Kevin tenta fazer uma alteração no Omnitrix. Porém, dá errado. E ao tentar ajudar o Ben, o Kevin vira uma aberração e alguns aliens acabam fugindo do relógio. Tempo depois, o Ben os capturam de volta, e por fim vai pra porrada com o Gax. Já tô pronto. Agora o Vilgax vai provar o gosto do grandão! Que é isso, Ben? Isso é um desenho pra criança, cara. Continuando. Vilgax perde e vai embora, o que é bem broxante, pois o personagem estava muito forte para perder a briga logo no primeiro episódio. Mas as aventuras continuam, e depois do Tennyson liberar um novo alien chamado Estrela Polar que tem poderes de magnetismo, e até tentar separar uma guerra em um planeta aleatório transformado no Gigante, eles começam a enfrentar mais uma porrada de inimigos. E um desses inimigos, inclusive, é a própria... Feiticeira. Ai, craque, mas o nome dela é Encantriz. Não, cala a boca, pra mim é... Feiticeira. Bom, a feiticeira quer se vingar, e por isso ela enfeitiça o Kevin e o mesmo ataca os primos Tennysons. No final, com a ajuda dos garotos, a Gwen consegue derrotá-la. Então, adeus feiticeira, você continua muito bonita. Mais que bonita, uma gata. Isso aí, Kevin. Depois de um tempo, quem retorna também é o próprio Vilgax, que tenta se aliar ao Fantasmático, antigo alien do Ben que fugiu do Omnitrix,
Mas o mesmo o trai e começa a destruir seu planeta. Vilgax tenta detê-lo, mas não conseguem, e é aí então que ele vai pedir a ajuda do Ben. Eu acho esse episódio bem desconexo, porque não faz sentido, mano, pra que fazer essa parada? Mas ok. Aqui finalmente vemos que o Gax não é tão mal, pelo menos com as pessoas de seu planeta. Trabalhando juntos, o Tennyson suga o Fantasmático de volta ao Omnitrix, mas acaba sendo controlado ao invés de controlá-lo. Por fim, Vilgax consegue resolver a situação, fazendo com que o Ben assuma o controle e volte para casa. Outro carinha que acaba retornando é o Morningstar, que faz um acordo com o Kevin para ambos procurarem um artefato que os faça voltar ao normal. Em determinado momento, eles realmente encontram e voltam ao normal, mas o problema é que os dois ficam sem os seus poderes. Bom, o Kevin até fica tranquilão, mas mesmo sem os poderes, o Morningstar usa o artefato para sugar o poder / vitalidade dos nossos heróis. Porém, o Kevin toca no objeto novamente e tudo volta a ser o que era. Enfim, certo dia os nossos heróis estão preparados para ir à praia, quando alguns aliens pedem para eles levarem esse alien pequeno a outro planeta em uma missão de paz. O problema é que o bichinho sem querer altera o Omnitrix e acaba transformando o Ben em Rat, ou Irado, ou Carinha dos Sucrilhos, um alien que se Ben 10 não fosse um desenho infantil, sairia por aí mandando todo mundo tomar no... Ben, consegue me entender? Cala a boca, puta. E pior, o Tennyson não consegue nem voltar ao normal. Ao longo dessa caminhada, nossos heróis enfrentam um montão de ameaças, mas o Irado sai mandando todo mundo se fuder e consegue chegar no local de entrega. Lá tem um alien gigante que ao invés de cuidar do bebê, como o Tennyson estava pensando que ele faria, ele come o bebê. Mas aí o Ben entra na barriga dele, puxa o alien de volta, xinga o alien, depois xinga os pais do bebê e termina sua missão de paz. Ou seja, aqui aprendemos que qualquer coisa se resolve na base da porrada e do xingamento. Depois temos um episódio em que o Azimuth pega o relógio do Ben e vai pra porrada com o Vilgax. De qualquer forma, ele acaba perdendo, e o vilão finalmente consegue o Omnitrix, porém não consegue usar. E é muito engraçado também esse reloginho nesse bração do cara. Enfim, não importa, pois o Tennyson faz o vilão se transformar no Gosma, e como ele conhece bem o alien, consegue derrotá-lo com facilidade desativando sua gravidade e assim recuperando o Omnitrix. Obviamente o Vilgax não desiste, e depois dele ficar gigante e o Ben se transformar no... Os dois caem na porrada e mais uma vez o vilão leva a pior, já tô ficando com pena desse cara. Em seguida temos um episódio em que a Gwen volta no tempo para impedir que o Kevin se torne um monstro, e ao conversar com a Gwen do passado, ela realmente consegue isso. O problema é que de volta ao futuro, o mundo se tornou uma cagada. O Kevin se tornou um escravo da feiticeira, Ben um prisioneiro e a própria Gwen está morta. De qualquer forma, ela acaba voltando ao passado novamente e convencendo a Gwen do presente a não convencer a Gwen do passado, para assim a Gwen do futuro continuar com o futuro intacto. As várias faces de mim. É, tudo certo. Depois temos um episódio em que o Ben do nada ataca os encanadores treinados pelo Max. Então a porradaria come solta durante todo o episódio e no final descobrimos que tudo isso não passou de um teste feito pelo Max. Um teste que foi bem violento por sinal. As aventuras então continuam e em um belo dia vemos esse cidadão nada simpático fugindo do nulificador. Se trata de Ragnarok, um alien muito mau que há muito tempo atrás estava sendo perseguido por Max e Def, pai do Kevin. Acontece que no meio da briga, o Def se sacrifica para salvar o Max, morrendo em suas mãos. O Tennyson conseguiu mandar o monstro para a dimensão nula, porém, como sabemos, ele agora está de volta. Ao saber de toda a história, o Kevin obviamente busca por vingança, e ele consegue ou temos o clichê de que vingança nunca é a solução? Bom, ele consegue, mesmo o vilão pedindo por favor, então boa Kevin. Vingança e xingamento sempre será a solução, ninguém nunca me provará o contrário. Enfim, agora chegamos na reta final. Lembra do Albedo, sei lá, mais conhecido como o clone do Ben? Então, ele roubou um tal objeto criado pelo Azimuth chamado Super Omnitrix. Com isso, ele faz uma união com o Vilgax
E juntos eles vão tentar derrotar o Benio de uma vez por todas. Agora é 100% de dar certo, confia. Albedo inicialmente derrota Kevin e Gwen, pois o plano dos vilões é deixar o Ben sozinho e aí sim atacá-lo. Ao tentar atacar o Vomax, o Albedo leva uma panelada na cabeça, porque o velho é foda. O Max corre e avisa tudo ao Ben, então o Tennyson vai ao resgate dos amigos e aqui o Albedo demonstra que o Super Omnitrix pode evoluir os aliens já existentes, transformado no Enormossauro Supremo. O vilão dá uma surra no Ben, e logo após isso, o Gax chega e o obriga a entregar o relógio. Ben 10 agora já não possui mais o relógio e estava tudo quase acabado. Porém, entretanto, todavia, o Max chega metralhando todo mundo e a Gwen aproveita para teletransportar os mocinhos para longe. Depois disso, o Vilgax trai o Albedo e, sob a posse do Omnitrix, transforma todo o seu exército em Enormossauros, então se prepara, Ben. Enquanto isso, Ben Tennyson está desolado, pois não lhe resta mais nada. E agora eu vou pegar essa foto do Benio triste e colocar no meu perfil do Zap para chamar a atenção. Continuando. Ben agora está desolado, pois se sente culpado por tudo isso. Quem aparece nesse exato momento é Azimuth, que fala que para início de conversa nem era pro Omnitrix estar com o Ben, e sim com o Max. Valeu, Azimuth, ajudou demais. Bom, obviamente ele também dá uma focinha pro nosso herói, dizendo que o viu crescer e fazer coisas que ele nunca imaginaria que o Ben fizesse. Coisas que nem ele, o ser mais inteligente em 5 galáxias, pensou que seria possível fazer. Agora motivado, Benio e sua turma vão até a nave de Vilgax. Lá o Tennyson usa o comando de voz para fazer o relógio entrar em um modo de autodestruição. O vilão acha que é mentira, sendo que não é, então BOOM! Com o Omnitrix destruído, Kevin finalmente volta ao normal e rola um beijinho dele com a Gwen. Logo após isso, a gangue do Ben inicia a última batalha com Vilgax. Em um momento oportuno, o Tennyson liberta o Albedo e também usa o comando de voz para autodestruir o Super Omnitrix. Então, com medo, o vilão acaba dando o relógio para ele. Transformando-se agora no Fogo Selvagem Supremo, o Tennyson até consegue dar um pau no Vilgax. Porém, a nave cai no oceano e o vilão também consegue usar sua transformação suprema, um foco em polvo gigante, que não aparece por muito tempo. A nave então explode embaixo d'água e Vilgax foge e toda a família Tennyson também escapa. Sim, vou chamar o Kevin de família Tennyson porque eu sei que logo logo ele vai ter um filho com a Gwen e vai ser obrigado a casar com ela, pois esse maluco não tem cara de que se casa por vontade própria. Vai ou não vai sair comigo? Eu acho que eu desviei um pouquinho do tema, mas enfim, é isso. Essa foi a história de Ben 10 Força Alienígena, um desenho que chega a ser melhor do que o clássico e comigo tem nota... Não, eu não dou nota pra série, só pra filmes, então tchau. Nos vemos em Ben 10 Supremacia Alienígena. Falou, Hã?